Professor Sinésio, a região sul apresentou tendência de diminuição de casos, óbitos e internações na última semana, né? Isso. Nós entramos a última semana, né, com esses 3 indicadores em declínio. Isso tem oscilado com o tempo, mas agora parece que, né, nós conseguimos uma sequência maior desse declínio dos 3 indicadores. No entanto, o estado de Minas Gerais, como um todo, ele ainda voltou ou manteve a estabilidade de novos casos e novos óbitos, né? O que mostra que ainda temos que ter preocupação, sim, com o controle da pandemia. Professor, um dado aí que é importante que esse novo estudo trouxe é que pela primeira vez a taxa de novos casos ficou abaixo do que foi registrado no início de 2021. Isso tem refletido no número de internações aqui na região? Sem dúvida, né? Esse é um número que a gente tem, né, que comemorar, né, que são tantas sequências, né, nesse tempo todo de tanta notícia ruim, mas nós temos que nos alimentar com responsabilidade, né, desse número que nos dá muita esperança. E claro que, se nós, para termos internações, né, que são casos mais graves, e daí óbitos, nós antes, né, precisa estar surgindo os casos. E, nesse sentido, a vacinação, predominantemente, né, por ela, conseguiu reduzir muito as internações. Por quê? Porque reduziu muitos casos entre as pessoas mais vulneráveis e começa também a contribuir para a redução de novos casos de modo geral. Porque quando a gente pega a redução de mortalidade, mesmo em faixas etárias mais jovens, que ainda não foram vacinadas ou a cobertura de vacina é insignificante, nós já começamos a conseguir observar também esse efeito. Então, redução de casos tem que naturalmente ser acompanhada por redução de internações. Inclusive, o professor Pouso Alegre divulgou nessa semana que fechou leitos de UTIs e leitos clínicos destinados ao tratamento da Covid devido a essa queda na internação, e a gente tem acompanhado que outros municípios também têm adotado essa mesma postura. Como você avalia esse cenário? Isso é uma pergunta muito importante, Gabriela, porque permite esclarecer, né, a todos, a população. Quando se fala que esses leitos, né, eles foram assim, fechados para a Covid, significa que, claro, é porque a pandemia está melhorando o seu impacto, né, na demanda por internações, e que esses leitos, isso é muito importante, eles podem voltar a ser, inclusive, oferecidos, né, se preciso, e nós vamos precisar muito, para atender aquelas necessidades não por Covid, né, cirurgias eletivas, procedimentos terapêuticos, diagnósticos, que estão represados. Então, é muito importante, muito bom a gente saber disso, pelo sentido de a pandemia estar sendo um pouco mais controlada e poder voltar a dar atenção à saúde das populações, né, da população que precisa desses leitos para outras finalidades. No entanto, a gente precisa acompanhar com cuidado a proporção de internações pelo número de casos que surgem, porque os casos podem estar, claro, e estão diminuindo, mas se a proporção de internações, o número de internações notificados no mês, ele começa a crescer em relação ao número de casos notificados no mês, isso pode significar que a gente tem uma variante mais agressiva circulando, ou as pessoas, né, o sistema de saúde está começando só a fazer os testes para os casos mais graves, o que é um erro. Mas as internações, então, elas nos indicam muito sobre a pandemia. E professor, como você destacou aí no início da entrevista, essa redução de casos, de internações, tem sido também um reflexo do avanço da vacinação aqui no sul de Minas, mas é importante a gente destacar que os cuidados precisam ser mantidos, né? Até porque a vacina não impede que a pessoa seja contaminada, ela reduz, né, as chances da pessoa ter um agravamento da doença. Isso, ela tem, né, a chamada eficácia clínica e a eficácia global. A eficácia clínica é justamente em relação a manifestações clínicas que demandem internação, que apareçam sintomas e, claro, né, levem possivelmente
a óbito. Nesse sentido, as vacinas têm uma proteção de 85% até 100%, dependendo da vacina, em proteger contra óbitos, em torno de 90%, 85%, 90% contra casos graves. Contra a infecção, quer dizer, as pessoas terem contato com o vírus e serem sintomáticas, ela tem uma eficácia menor, é chamada eficácia global, mas ela também contribui e começa a contribuir, né, para a diminuição de casos. Agora, isso é um fato, só a vacinação atualmente, pelo nível de cobertura que nós temos, por exemplo, no sul de Minas, 19% da população total, ela hoje está coberta pela cobertura completa da vacina, isso não consegue conter o surgimento de novos casos. Então, nós estamos conseguindo isso, que nós estamos avançando com a vacinação, mas mantendo medidas fundamentais de prevenção, como especialmente o uso das máscaras. Professor, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui no Mundo News. Eu que agradeço a toda a equipe do Mundo News, a todos que nos acompanham, e sempre à disposição. E agora, né, a gente pode trazer notícias melhores, mas a melhora completa depende de todos nós.